Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar quais são os ETFs mais baratos do mercado americano. Para responder essa pergunta, a gente pode olhar de duas formas. Qual o ETF que a gente pode investir com menos dinheiro, ou seja, o valor de entrada é menor? E qual ETF que tem a taxa de administração mais baratas do mercado? Então vamos primeiro explorar essa primeira parte da pergunta. Quais os ETFs no mercado americano que tem um valor de entrada menor? Então, os ETFs têm uma métrica chamada Net Asset Value. Então, essa métrica mostra quanto ele tem de dinheiro, quanto ele tem de ativos, pode ser investido em ações, renda fixa, commodity, etc., dividido pelo número de cotas. A partir daí, a gente tem o Net Asset Value, que também é chamado de NAV, ou NAV. Então, o NAV vai ser como se fosse o preço por ação, PL, aqui no Brasil. O que acontece é que nos ETFs eles têm um chamado participante autorizado, que é uma pessoa, uma instituição, no caso, fora do fundo, que é responsável por comprar e resgatar cotas de ETFs. Então, esse participante autorizado vai ver que tem alguma demanda por as cotas de um ETF X, e ele vai lá ver qual é o índice que esse ETF segue, quais ações fazem parte daquele índice, por exemplo, e comprar as ações e transformar essas ações em cotas e vender para essas pessoas que querem essas novas cotas. Então, é dessa forma que o ETF ganha e diminui seu patrimônio. Então, a gente já vai saber que o NVA dos ETFs ele vai variar de tempos em tempos. Também existe, principalmente no final do pregão, no final das negociações do dia, pode haver um spread, ou seja, uma diferença entre o NAV e o valor da cota do ETF. Porém, por causa da ação do participante autorizado, esse spread tende a diminuir no outro dia de negociação. Então, baseado nisso, a gente vai ver agora quais são os ETFs que têm o menor valor de entrada baseado no NAV, no NAV desses ETFs. E vamos começar com um dos ETFs que tem um dos menores NAVs atualmente, que é o iShares S&P 500 Growth, com o ticker IVW. Esse ETF tem um NAV de $61,15. A gente vê que a cota dele é negociada na bolsa por mais ou menos esse preço mesmo, 61,8, e ele é um dos ETFs que seguem as ações de crescimento dentro do S&P. Então, existem as ações de dividendos, que são já empresas consolidadas, que se focam mais em distribuir dividendos, e existem as ações de crescimento, que estão mais focadas em crescer o seu patrimônio no longo prazo. Então, esse ETF, ele vai seguir essas ações de crescimento e ele vai ser negociado a $61, mais ou menos. Então, o valor de entrada é bem mais barato do que os tradicionais fundos que seguem o S&P, que tem um valor de entrada de mais ou menos $300. Só lembrando que quando a gente manda dinheiro para o exterior, a gente tem que pagar um IOF, uma taxa maior do que o IOF aqui no Brasil, quando a gente investe, por exemplo, na renda fixa. Então, é sempre bom você guardar um pouco mais de dinheiro para enviar de uma vez para o exterior para comprar seus ETFs. Seguindo aqui, escolhi mais dois ETFs para a gente dar uma olhada, que é o SMV, que também é da iShares. Ele vai ter um NAV de $67,20. Aqui a cota também é negociada 67,30. E ele é um ETF que vai seguir as empresas com menor volatilidade dentro do mercado americano. Então, é um ETF bem diferente, que visa ter essa menor volatilidade, justamente investindo em empresas grandes que têm pouca volatilidade no mercado. E por fim, aqui, para a gente terminar nosso tour pelos ETFs, mas com as cotas mais baratas, a gente tem o ITOT, que tem um NAV de $82,02, cota negociada a 82,15. Ele vai ser um ETF que vai investir no mercado total
norte-americano, ou seja, ele segue índices que vão ter mais de 4 mil empresas dentro. E ele também tem um valor de entrada bem acessível. Então, esses foram os ETFs baratos, com preços de entrada barato. Lembrando que esses valores vão mudar, como a gente já falou, no decorrer das negociações, quando as pessoas vão querer comprar ou vender cotas desses ETFs. Agora, para a segunda parte da nossa pergunta, a gente vai ver quais são os ETFs que têm a taxa de administração mais baixa. A gente sabe que a taxa de administração é a despesa mais relevante para um ETF, já que ele não vai gastar dinheiro, tecnicamente, fazendo negociações de compra e venda de ações, porque esse é o trabalho do participante autorizado. Então, ele deixa de perder dinheiro por causa dessas negociações. O que vai decidir se esse ETF vai ser caro no longo prazo é a sua taxa de administração. Quanto esse ETF está pegando para pagar a equipe que gere esse fundo. Então, basicamente, os maiores ETFs, têm as menores taxas de administração. Hoje em dia, a gente tem ETFs com taxa de 0,03% ao ano. Ou seja, durante um ano, se você segurar o seu ETF durante um ano, e se você investir $10 mil no ETF X, aí você vai pagar $3 anuais por aquele ETF. Então, a taxa de administração realmente é muito pequena nesses veículos americanos. Aqui no Brasil, a taxa tende a ser um pouco maior porque ainda não tem muita concorrência no mercado. A gente tem poucos ETFs aqui no Brasil. A maioria é do Itaú, então a concorrência não é muito acirrada ainda para que esses ETFs baixem suas taxas. Mas no futuro, com o desenvolvimento da indústria, talvez esses ETFs tenham as taxas baixas, como aconteceu nos Estados Unidos. Por exemplo, o IVV, que é um dos maiores ETFs que segue o S&P 500, ele tinha uma taxa de 0,04 alguns anos atrás. E por causa da concorrência com a Vanguard, que é a principal concorrente da BlackRock, que é a gestora do IVV, eles baixaram as taxas de administração para 0,03, que é a taxa dos maiores ETFs da Vanguard. Agora vamos dar uma olhada também aqui no computador quais são esses ETFs com as menores taxas. Bom, e quando a gente fala de taxas baratas, é inevitável a gente não falar dos maiores ETFs negociados nas bolsas americanas. No caso aqui, um dos ETFs mais baratos que existem atualmente tem 0,03% de taxa de administração. Um dos exemplos aqui é o Vanguard S&P 500, que é o VOO, um dos ETFs mais famosos do mercado, justamente porque ele vai simular, ele vai copiar a performance do S&P, que é um dos mais importantes índices do mercado americano. A gente vê aqui que o valor de entrada dele é um pouco maior do que os outros que a gente viu mais cedo no vídeo, mas a taxa de administração é de 0,03% ao ano. O mesmo vai acontecer aqui com o mais famoso ETF da iShares, que é o IVV, que a gente falou aqui várias vezes já sobre ele. Como a gente disse, que o IVV tem taxa também de 0,03 e ele também é negociado mais ou menos $360. E ele é um dos ETFs que também seguem o índice S&P e tem uma popularidade muito grande, com vários investidores aqui comprando cotas de IVV. E, por fim, também outro fundo da Vanguard, também com taxa de 0,03, que no momento é a menor taxa que a gente consegue encontrar no mercado americano, é o VTI, que é um índice, é um ETF que vai seguir o índice do mercado total norte-americano. Então ele vai ser igual o ITOT, vai seguir mais de 4 mil empresas, justamente para emular essa performance do mercado norte-americano. E a taxa dele aqui, o NVA dele, o valor da cota também é um pouco menor, um pouco mais acessível do que os outros. Lembrando que o valor da cota não quer dizer que o ETF está caro ou está barato. Ele apenas vai dizer qual é o
valor do patrimônio dividido pelo número de cotas. Você pode ter milhares de cotas e ter um patrimônio menor, e menos cotas e ter um patrimônio menor e ter um NVA parecido. Então é isso que a gente tem que saber sobre o preço dos ETFs. Então é isso. Se você tem alguma dúvida ainda sobre ETFs baratos, comenta aqui embaixo, que eu sempre respondo os comentários. Se você gostou desse vídeo, considere curti-lo e assinar o canal. E até a próxima!